Olá a todos, que a paz de Deus, de nosso Mestre Jesus e de Baba Miyoshogyam vos abençoe. Bom, meus queridos, na aula de agora, nós vamos tratar sobre o ectoplasma. Na verdade, o fenômeno em geral que ocorre derivado do ectoplasma chama-se ectoplasmia. E assim, então, eu vou compartilhar com vocês, primeiramente, um vídeo em que há uma narrativa, um relato de um médico sobre a presença de uma sessão de materialização. E logo após, nós vamos ter então a aula com alguns detalhes, com algumas explicações importantes para todos nós que estamos estudando a mediunidade. Tá bom? O médico particular de Chico Xavier fala das polêmicas experiências de materialização de espíritos. Foi de umas materializações que nós médicos havíamos feito para estudos de uma médium que morava perto de Belo Horizonte, ela veio em Uberaba, e a única pessoa fora dos médicos era o Chico Xavier. Se ele contribuiu, que eu acredito que sim, para com que essas materializações se fizessem presentes, eu acredito que sim, porque houve materializações como estou te vendo. Através de um ectoplasma, que a gente chama, saindo do orifício da boca e do nariz, dessa senhora, que nós colocamos ela numa cadeiazinha, numa jaula, certo? Com algemas, com um tecido preto para poder cobrir o corpo dela, e através disso saía desses orifícios uma massa, um ectoplasma que foi formando a imagem do espírito na nossa frente, que flutuava. Isso não só eu vi, mas como os outros colegas que estavam presentes viram. Mas foi uma materialização do espírito. Materializou-se uma irmã que havia falecido em Campinas, um hindu, mas eles flutuaram na nossa frente. Esse aqui é o espírito que se manifestava assim. A irmã, essa madre que realmente estava presente, ela comunicou conosco. Mas o hindu não. Aqui a irmã, o Chico, esse era o nosso colega Valdo Vieira, também médico. Ela sempre referenciando ao caso do Chico. Os espíritos foram embora. Depois que a média acordou, nós fizemos uns testes médicos e vimos a ela anteriormente a pressão da paciente, não era a paciente, da médium. Depois que ela terminou também. E pesamos ela antes e depois, para ver se havia alguma interferência nesse tipo de mediunidade por materialização. Só sei que os espíritos que vinham, era uma coisa muito interessante, reverenciavam-se ao Chico Xavier. Para eles era um encontro muito importante para esses espíritos que se manifestaram. Bom, agora eu vou explicar sobre a dinâmica desse processo de ectoplasmia, em que nós vimos no vídeo anterior a materialização de alguns espíritos. Para começar, observe na tela de vocês que eu repeti uma figura que já usei em outras aulas para separar o corpo físico, corpo etérico e o corpo astral ou perispírito. E para que ocorra o fenômeno, há necessidade do desdobramento desses corpos. E esse desdobramento é promovido pelo plano espiritual. Sendo assim, há necessidade, então, desses três corpos estarem desdobrados, certo? Inclusive, o corpo etérico ou duplo etérico, ele também é desdobrado, só que ele vai permanecer intimamente ligado ao corpo físico. Não há um rompimento, da mesma forma que o perispírito também. O perispírito também permanece intimamente ligado ao duplo etérico e ao corpo físico. Então isso é importante deixar bem esclarecido, porque para ocorrer a materialização, nós necessitamos do desdobramento.
Neste outro slide, observe atentamente o duplo etérico. Nós temos, então, como nas aulas anteriores, o perispírito, que tem os centros de forças, o duplo etérico e o corpo físico. Bom, o duplo etérico, como já vimos anteriormente, ele é o repositório natural do ectoplasma do fluido vital, certo? E eu quero que vocês observem, então, lá de cima para baixo, os centros de força. Nós temos o coronário, o nó da cabeça, na fronte, o frontal, o laríngeo na garganta, o cardíaco, a região do coração. E aí, especial atenção no duplo etérico, abaixo, aí na cor meio roxa, nós temos o esplênico. E logo ao lado, um pouco abaixo, nós temos o centro de força gástrico, certo? E são esses dois centros de forças que nós vamos prestar atenção para poder compreender e entender toda a dinâmica das materializações. Primeiramente, então, vejam que na figura aí também nós temos os três corpos desdobrados, né? O corpo físico, duplo etérico e perispírito. Tudo bem? Bom, o ectoplasma que vai ser utilizado para a materialização, ele em grande parte, em grande quantidade, é retirado do próprio médium. Mas também há ectoplasmas e outros fluidos que são retirados não só das pessoas presentes numa reunião de materialização, como também pela própria equipe espiritual que vai retirar muitas vezes do bioplasma e outros elementos. Nós chamamos de fluidos espirituais. Mas vamos pensar agora, observar o duplo etérico e em especial atenção nesses dois centros de forças, que é o esplênico e o gástrico. Bom, como é que é processado? Primeiramente, o duplo etérico está desdobrado. O que acontece? Do centro de força esplênico, a equipe espiritual então vai manipular o ectoplasma, certo? Vocês vão observe bem isso. Vão manipular esse ectoplasma, que está intimamente junto ao duplo etérico. Dessa manipulação, eles vão transferir já pelos dutos para o centro de força gástrico. Esse centro de força gástrico, então, ele vai então ser processado, o ectoplasma vai ser processado pelo corpo físico, certo? E ele vai ser, então, sair pelas narinas, principalmente pela boca. Ao sair da boca, preste bem atenção, este ectoplasma ele vai ser combinado externamente ao duplo etérico. E ao ser combinado externamente no duplo etérico, o espírito que vai ser materializado, ele vai meio que vestir esse duplo etérico. Certo? Então, a dinâmica é, primeiramente é processado o ectoplasma do duplo etérico, que está intimamente, está concentrado em vários pontos do duplo etérico. Ele começa pelo esplênico, transfere-se para o gástrico, e isso é processado também lá no corpo físico, que é emanado pelo corpo físico. Do corpo físico também vão entrar outros elementos, e esses outros elementos vão sair pela boca, pelas narinas, pelos poros, mas principalmente pela boca e narina. Este elemento que sai pelas bocas, que é o ectoplasma, ele vai ser então combinado no duplo etérico do médium. E aí o espírito desencarnado que vai se materializar, ele vai vestir esse duplo etérico. Em que parte do organismo é produzido o ectoplasma? Bom, na tela de vocês
vocês têm aí uma figura de uma célula eucariótica humana. E dentro desta célula nós temos aí as organelas e esses compridinhos em amarelo nós chamamos de mitocôndrias. Na aula de Perispírito 2, nós demos até um detalhe sobre essas organelas, que são as responsáveis pela respiração celular e principalmente na produção de energia. Bom, e são nessas organelas, as mitocôndrias, que nós vamos ter a liberação de uma energia chamada de ATP. ATP quer dizer adenosina trifosfato. Apenas só disse esse nome só para dar uma exemplificação. Não temos a necessidade de apegar isso, mas só entender. As figuras que vocês veem agora na tela de vocês é apenas uma ilustração e, claro, fotos realmente tiradas de uma sessão de materialização. Se vocês observarem, em todas as outras fotos, vocês vão ver o médium dormindo. Na verdade, ele está desdobrado, tudo bem? Foram desdobrados tanto o seu duplo etérico quanto o seu perispírito. E só prestar atenção por onde que saem, em que parte do organismo que saem os ectoplasmas, principalmente pela boca, as narinas, sai pelas orelhas também, tudo bem? Essa foto que vocês estão vendo em colorido são fotos que foram remasterizadas, tá? Porque a maioria delas foi tirada lá nos anos 60. Tá? Apenas está aí para vocês terem uma noção da ilustração, não é? E a comprovação principalmente desse fenômeno chamado de ectoplasmia.